Bom dia, começamos mais um programa 3 às 11. Aqui você já sabe que o nosso programa é cheio de histórias, de pessoas inspiradoras e hoje não é diferente. Hoje nós teremos muitas reflexões. Aqui também você sabe que nós somos em 3 apresentadores. Eu, Flávia Vieira, Isa Germano e Gabi Bertoli. Bom dia, Isa. Bom dia, Gabi. Bom dia. Bom dia, pessoal. E hoje eu tô aqui, né, de DJ, de live, de programa e convido vocês sempre a curtir, compartilhar, seguir a gente aqui nas redes sociais. É muito importante a participação de vocês. E também sigam os nossos parceiros aqui do Piracicaba Hoje, também Facebook, Rádio Web e tudo mais que eles têm aqui para oferecer para a gente. Muito bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. Bom dia a vocês que estão aqui com a gente, aqui comigo no estúdio do Piracicaba Hoje. E a gente começa aqui, eu começo falando sobre o tema, né? Apresentando para vocês o tema da entrevista, dessa conversa, que é importantíssimo de ser discutido. Existe muita confusão em torno desse tema, dessa expressão, que é a liberdade de expressão. Quais são os limites dessa liberdade? A gente sabe que a gente tem a liberdade de expressão atrelada ao discurso de ódio, e está tudo bem, porque a gente está se expressando. Mas até que ponto a nossa opinião e a nossa expressão não se torna crime, à medida que ela ofende alguém? Então, nós vamos falar sobre isso. Temos a Constituição aí que fala sobre a liberdade de pensamento e de expressão. E a liberdade da expressão, na lei, é uma conquista de toda a humanidade, porque apoia os direitos fundamentais de todos nós. Por isso, a ideia da livre manifestação de pensamentos faz parte de legislações da ONU, convenções internacionais e de uma série de países democráticos. E no Brasil, esse conceito é um dos que dá suporte para a própria existência da democracia, pois afasta a ideia de censura que marca os governos autoritários. Vamos saber mais sobre isso, vamos entender melhor. Então, se você também quer entender, cola aqui com a gente a partir de agora. Nossa conversa vai começar com o professor Luiz Fernando Amstalden, que é sociólogo, doutor em Ciências Sociais pela Unicamp, professor da Escola de Engenharia de Piracicaba, com longa trajetória de participação em movimentos, debates, também pesquisador e colaborador da imprensa. É uma alegria, uma honra esse reencontro, professor, porque nós já tivemos a oportunidade, tanto eu quanto a Flávia, de entrevistar o senhor pela TV Beira-Rio há muitos anos. Então, poder contar com a sua participação agora aqui é uma alegria imensa para a gente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia, Gabriela, Flávia, Isa. Bom dia a quem está nos assistindo. De fato, né, essa colaboração com a antiga Beira-Rio fez parte das minhas... Né, eu estive a convite de vocês muito honrosamente mais de uma vez lá, inclusive acompanhando eleições e tal. E faz parte, né? Quer dizer, como professor, a gente tem que, quando convidado, utilizar esses espaços para debater, para levar uma racionalidade maior, uma lucidez maior, tentar levar, né, para um mundo que está muito pouco racional, né, que está muito pouco afeito ao conhecimento real e meio perdido aí num metaverso, num universo paralelo muito perigoso, né, muito complicado, do qual, né, a questão da liberdade de expressão é uma parte importante. Uma parte bem importante. Qual o limite dessa liberdade? O que né, isso, e de repente, como a internet em particular, ela não tem uma figura jurídica, por exemplo, como uma TV, uma rádio, uma web rádio, ela é um campo meio terra de ninguém. Meio terra de ninguém, quer dizer, as pessoas se apoiam nesse conceito de liberdade de expressão para cometer verdadeiros crimes, né? O que, aliás, hoje é uma coisa que está sendo mais perseguida pela lei, atenta, né? A lei está prestando mais atenção nisso. E tem os crimes da internet que são né? aplicados então, isso é e penalizados. Às vezes o cara aí solta algumas coisas, é só alguém printar, aí tem processo e cabe ação civil e penal, civil e criminal. Né? A liberdade de expressão no Brasil, vamos começar falando dela aqui no Brasil. O que a garante, quem a garante e quando é que realmente a nossa opinião passa a ser crime? Olha, a liberdade de expressão aqui no Brasil é garantida pela Constituição. Sim, como eu já mencionei. Quem a garante, quem deve garantir,
é o Estado, particularmente no poder judiciário, né, e no poder legislativo e também no executivo, nos 3 poderes. Né? Agora, antes da gente falar um pouquinho sobre a questão do passar, é bom que a gente entenda um pouquinho como é que surgiu essa questão da liberdade de expressão. A gente tem que lembrar que a construção da cidadania e da democracia foi um processo longo. Né? Quer dizer, a maior parte da história da humanidade nós passamos sobre monarquias ou oligarquias, né, que se apoderavam do Estado, tá, e, obviamente, dominavam todo o restante. Então, por exemplo, se você pegar uma coisa mais antiga, quer dizer, o filósofo Sócrates, na Grécia Antiga, foi obrigado a cometer suicídio, a beber uma taça de cicuta, porque no pensamento dele, o que ele ensinava aos jovens, tá, era proposto uma autonomia, inclusive em relação aos deuses, que foi entendida pelo Estado, né, como algo subversivo, perigoso. Ele não podia fazer aquelas especulações filosóficas. Então, ele foi obrigado a cometer suicídio. Veja que ele não estava ofendendo necessariamente ninguém, mas refletindo, tanto que Sócrates, depois Platão, depois Aristóteles, são 3 grandes bases do pensamento ocidental. Né? Mas, naquela época, isso era entendido como uma subversão. Mais para frente, né, nós vamos ver, na Idade Média, por exemplo, o domínio cultural da Igreja, tá, barrando toda e qualquer especulação a respeito das próprias interpretações a respeito da religião e também do mundo feitas pela Igreja. Então, para vocês terem uma ideia, a coisa era tão forte que, em termos de conhecimento científico, nada podia contrariar a Bíblia. Aquilo que contrariasse a Bíblia era considerado criminoso, era considerado passível de morte. Então, daí as heresias, daí a fogueira, daí a tortura. Né? O exemplo que a maior parte das pessoas conhece é a história de Galileu Galilei, né? Cuja observação não tinha nada a ver com questão moral ou com ofensa a ninguém, mas o que ele fez foi comprovar a teoria, né, que nós chamamos de heliocêntrica, né, que o Sol, né, estaria no centro da do nosso sistema solar. Na verdade, na época não se tinha uma noção tão ampla do universo, mas o Sol que estaria no centro desse sistema solar e a Terra giraria em torno dele e os outros planetas idem não ao contrário. Tá? Quer dizer, veja que é uma constatação científica que hoje nós não só referendamos, como sabemos que nem esse Sol é o centro do universo e tal. Mas ele foi perseguido pela Igreja e condenado. Ele só não foi morto porque ele era uma pessoa conhecida, bem relacionada com a própria Igreja, mas passou o final da vida dele preso, em prisão domiciliar. Ele não pôde sair. Tá? Mais para frente, durante o período já, né, próximo à Revolução Francesa, quer dizer, o rei francês ou os nobres podiam determinar a prisão, e a Igreja também, na França, a prisão e até a execução de qualquer um que ousasse contestar o poder real. Né? Crime de lesa majestade. Né? Quer dizer, qualquer pessoa que falasse algo que questionasse o poder absoluto dos reis, né, podia ser preso e até executado, ou multado, ou calado, ter que ser exilado. E aí nós temos N personalidades, filósofos, cientistas, políticos, líderes sociais que foram obrigados a sair. Hoje, né, até o senhor tem um curso falando da questão do jovem. É verdade, né, isso. No digital, e me lembra uma palavra muito usada hoje, que são os cancelados, né? No digital é isso, ou digital, é né? Verdade. Falam digital. As pessoas falam muito isso, né? Que existe o cancelamento. Então, os jovens hoje, eles cancelam as pessoas. Eles cancelam porque não concordam com determinado posicionamento, porque só o olhar, muitas vezes... Isso também é bem a fala do adulto, né? A democracia parece que ela funciona só quando cabe ao pensamento dela. E os jovens de hoje têm esse processo de cancelamento. Como que a gente pode trabalhar essa atrelado ao questão? discurso de ódio. Então, mas aí que tá, Flávia. Mascarado por liberdade de expressão, desculpe. A gente precisa saber aí o que é, né, exatamente o cancelamento. Quer dizer, é deixar de seguir alguém na internet. Deixar de seguir eu também deixo. Ok. Eu também deixo.
deixo. Até aí tudo Ah, bem. mas se for Eu acho atrelado a que um a discurso questão de é por ódio, que né? Você deixa, né? Por exemplo, quer dizer, eu tinha uma admiração inicial por uma influenciadora que começou falando de uma maneira muito lúcida sobre algumas coisas, a partir na verdade, a partir da participação dela em uma TV. Sim. Tá? Fazendo um contraponto com outro entrevistado, e eu achei muito lúcido o que ela falou, e de fato é uma pessoa inteligente, uma pessoa com conteúdo. Mas aí eu comecei a segui-la no Instagram, né, um pouco na expectativa de continuar recebendo Conhecimento ali, então. e vinha, mas ao mesmo tempo ela migrou para um formato de apresentação dela própria, de produtos, que aquilo não me agrada. Né? Quer dizer, muito focado na pessoa dela, na beleza dela, nos produtos de consumo dela. Então, eu simplesmente parei de seguir. Certo. Isso pode ser considerado um cancelamento? Bom, acho que a rigor, sim. Mas, claro que eu não saí por aí fazendo... Não é um linchamento, que é outro termo que tem um eu linchamento não saí digital. por aí falando, nem estou citando o nome. Sim. Não sair por aí falando para as outras pessoas, parem de seguir, essa pessoa é horrorosa. Então, não, simplesmente isso daqui não me agrada, não é uma forma... Não interessa. Não interessa. Quer dizer, não esse te interessa. tipo de formato, né, não me agrada. Eu já tenho vários outros, né, sites, blogs, pessoas que eu acompanho, que eu gosto de se alimentar dessas informações. Nem todos são, obviamente, intelectuais ou tratando. Tem alguns. Eu gosto muito de animais, então tem alguns grupos de animais, Sim. e pets e tal. Eu gosto, isso me faz bem. Então, eu prefiro seguir aqueles outros, né? Quer dizer, eu não preciso e nem dá. Essa é uma coisa que os jovens também estão meio perdidos, né? Uma avalanche de informação, que obviamente traz muita coisa ruim, então, ou desnecessária. Aí eu me pergunto, bom, será que se eu simplesmente parar de acompanhar isso é uma coisa... Não, isso é um direito meu. O que é complicado é o movimento de manada, quando as pessoas começam a deixar de seguir ou boicotar alguém sem entender o que ela está falando. Um pouco pela onda da coisa. Né? Ou, às vezes, até mesmo você deixar de ouvir um artista, de pegar implicância, um músico em alguma coisa, por conta das posições dele. Isso eu acho um equívoco, né? Porque, assim, você tem na própria história... Eu vou dar um exemplo simples. Rudyard Kipling, que foi o cara que escreveu Mowgli. Na verdade, não é o Mowgli, né? O livro da jungle, o livro da selva, que deu origem ao Mowgli. Né? Ele era um inglês, viveu na Índia, passou por Piracicaba, se hospedou na Casarão da Boys. Tem uma rua chamada Rudyard Kipling, por causa dele. Né? E os livros dele, são uma delícia. Né? Quer dizer, o livro da Jungle, mesmo, que deu origem ao Mowgli, que não tem nada a ver com a Disney. Né? Quer dizer, a Disney mudou toda a história. Né? É saborosíssimo. Ele tem ainda King, que é um outro livro maravilhoso, que é inclusive baseado na figura de um outro explorador inglês chamado Richard Burton, Sir Francis Richard Burton, que também passou pelo Brasil, mas não por Piracicaba, esse. E O Homem que Queria Ser Rei, várias histórias. É uma delícia. Eu não vou deixar de lê-lo, porque ele era, ao mesmo tempo, um baita de um racista, um colonialista horroroso. Né? Quer dizer, eu acho isso todo. A gente tem que ouvir, né? Não, o que ele falou de ouvir. Isso é liberdade. Exatamente. Você se permitir ouvir e ter contrapontos e outras opiniões, se alimentar de outras fontes. Eu posso não gostar das ideias dele enquanto um colonialista, talvez nem da pessoa. Um outro cara que eu acho brilhante é o Mário Vargas Llosa. Né? Tem os seus livros melhores, tem os seus piores, mas assim, tem livros maravilhosos. Conversas na Catedral, A Festa do Bode,
A Guerra do Fim do Mundo. A Guerra do Fim do Mundo ele escreve sobre a Guerra de Canudos. Poxa, o cara é peruano, dá inveja de ver como um peruano, né, não o fato de ser peruano, mas um estrangeiro escreve maravilhosamente bem sobre um evento brasileiro que é a Guerra de Canudos. No entanto, o Lhosa tem uma postura política horrorosa, né? Quer dizer, para mim, Sim. né? Pouco crítica. É meio que separar equivocada. pessoa física e jurídica. Pois é. Né? Não, mas não é por isso que eu vou Exato. deixar de ler os Exato, livros dele, exato. e eu tenho, né, em casa, que são maravilhosos. Falando em inveja, Né? professor, invejável a memória do senhor. Ah, A obrigado. enciclopédia que o senhor é. Não, mas Eu estou aqui pensando, acho que faço parte dessa geração da perda de capacidade de concentração e mas aprendizado. é que as coisas marcam, né? Quer dizer, então, por exemplo, eu li o Kipling, O Homem Querer Ser Rei, muito jovem, e depois isso me marcou muito. Depois eu fui lendo os outros. E a leitura, a cultura é um universo maravilhoso. É. Você começa a decodificar e fazer as pontes. Então, por exemplo, eu fiquei muito surpreso quando eu descobri que o Kipling tinha passado por Piracicaba, e o Burton. O Burton foi o cara que descobriu a nascente do Nilo. Ah, né? tá. É uma figura impressionante. Então, vai formando um grande mosaico que faz todo sentido. Aí você lembra mesmo, né? Vocês estavam aqui falando, né, sobre a questão da liberdade de expressão, e tem uma coisa que eu sempre pontuo muito bem, né? E eu sempre falo isso para os meus amigos: me deixem ser burro, porque ser inteligente dói, né? Então, quando a gente pega e começa a conhecer mais as coisas, eu acho que é aí que a gente começa a criar o nosso senso crítico. E ser inteligente, por que dói? Porque daí a gente sai desse rito de manada, aí, como o professor diz, né? Da zona de conforto. A gente começa a criar o nosso pensamento, e aí a gente começa a colocar o meu ponto de vista dentro do universo que nós vivemos, né? Porque nós não somos seres isolados. E aí, como que a gente lida com aquilo que eu entendo como o mundo e o mundo do outro, né? E você tem que estar preparado para colocar a sua opinião, que você fala, ixi, lá vem. Não é? Você sabe, Isaías, você falou disso, né? Eu lembrei do Weber. Max Weber é um dos fundadores da sociologia moderna. E ele diz que a ciência é dor, porque a ciência é o desencantamento do universo. É verdade. Né? Então, de fato, ele tem razão. Quer dizer, quando você começa a aprender mais, você perde algumas ilusões. Né? E isso dói. Né? Então, no caso, você olhar para a sociedade, você perde muito das idealizações da sociedade. Você estudar psicologia, você perde muito das idealizações que você tem do ser humano. Até a teologia eu já ouvi, Exatamente. Né? O senhor que deu aula, inclusive, no seminário por muitos anos, disse que até a teologia, quando você se aproxima dela, você acaba... Sim, porque você passa a fazer uma é um mergulho mais realista, que tira muito da poesia ou da inocência? Da inocência que a gente quer imprimir. É engraçado, né? Porque você vê até o mito grego do amor, Eros e Psique, né? Diz assim, que Eros não podia ser visto pela amada Psique, né? À luz do dia, só no escuro. Bom, Eros é o amor, Psique é a mente. Né? Então a mente não pode ver o amor claramente, porque se ela vê, o amor acaba. Se assusta, acaba. Mas, por outro lado, aí é que está uma coisa. A gente tem que lembrar que foi a cultura, a inteligência, que nos manteve vivos enquanto seres humanos. Nós saímos lá de trás enquanto espécie, né? Uma espécie muito frágil, por sinal, se a gente for nos comparar fisicamente com outras, né? E a gente evoluiu até aqui. E hoje nós corremos o risco de destruir a nós mesmos e todo o restante do planeta. E isso só pode ser revertido com o conhecimento. Não sei se a palavra é inteligente, Isaías. Quer dizer, inteligência é algo que todos nós temos em diversas áreas, né? Alguns uma inteligência mais matemática, outra mais com as palavras, outra mais com atividades físicas, mais cultura.
conhecimento. E aí eu vejo realmente um perigo muito grande, porque a sensação que eu tenho hoje é de que a maioria das pessoas está vivendo nesse ciberespaço, né, completamente perdida. É assim, os piores pesadelos do filme Matrix, né, a gente está assistindo agora. Então, as pessoas que veem uma fake news ou uma ofensa ou uma coisa de ódio e propagam pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, ou pelo WhatsApp, ou pelo Telegram, ou qualquer outra Barbárie coisa. Isso digital, é pior ainda. né? Eu tenho, eventualmente eu recebo vídeos que amigos, amigas me mandam, né? Obviamente vocês sabem que eu estou com problemas visuais, então eu não consigo ver direito o vídeo, mas eu ouço, né? E eu fico pasmo com a manipulação das imagens e tal. Quer dizer, isso é um perigo absoluto. Por exemplo, agora nós estamos tendo um conflito, a guerra da Ucrânia, terrível, não há dúvida que é terrível, né? Mas muitas vezes a gente recebe vídeos e percebe coisas de manipulação absoluta das imagens. Porque nem é uma terra de ninguém. Eu posso filmar uma coisa, ou pegar um trecho de um filme e tal, e jogar como se fosse uma verdade. Olha, os russos estão fazendo isso, ou os ucranianos estão fazendo aquilo. Né? E isso é extremamente perigoso, porque nos leva a adotar posturas imediatas tão agressivas que eu posso atacar e destruir o outro. Nas últimas eleições, nós tivemos uma avalanche de coisas desse tipo, como se, por exemplo, associando, por exemplo, todo gay à pedofilia. Isso é um absurdo. Né? Ou dizendo que políticos de X ou Y eram apologistas da pedofilia. Veja que eles vão escolher um dos crimes mais abjetos, mais condenáveis, né, que é a pedofilia, e fazendo ligações absurdas. Agora, vocês já pararam para pensar que isso pode custar a vida profissional ou até física de um indivíduo? Sem dúvida. Né? Quer dizer, quando eu digo, olha, o gay é pedófilo, não sei o quê, e isso vai criando uma irritação, vai excitando a população em termos de raiva. De repente passa um coitado, uma coitada que não tem nada a ver com uma pessoa boníssima, mas que é gay e que não é problema nenhum, e essa pessoa é linchada na rua. Se ela falar com uma criança, é capaz dela levar um tiro. Inclusive, a gente tem aqui alguns quadros, né, entre eles o empreendedorismo. E eu peguei um material lá no Jus Brasil falando da liberdade de expressão e a ofensa às empresas. E tem algo também, né, voltado aí, somado a esse comentário deles, tem algo voltado ao carro Polo, que a gente vai chegar lá. Olha, encurralado. segundo o... Encurralado? Não, mas vai tá. que a gente já emenda. Tá, então tá ótimo. Bom, segundo essa fonte, né, do Jus Brasil, as empresas podem ter sua honra violentada por comentários maliciosos. Como os tribunais têm lidado com esse excesso, eles colocam, de liberdade em relação ao mundo empresarial? Simples. Não confunda reclamação com ofensa. Evite expor pessoas e não utilize palavras de baixo calão. Isso já ajudará a estar salvo de um serviço ou produto ruim e ainda ter que pagar uma indenização por isso. Por quê? Porque hoje, como nós temos as redes sociais, literalmente na mão, a gente acaba, às vezes, fazendo crítica ou ofensas mesmo com relação a determinados produtos e marcas, né? E isso é muito real. E a questão, Gabi, quer emendar? Eu vou emendar, eu acho que vale porque a Volkswagen escolheu para anunciar o novo Polo, o carro Polo 2023, nas redes sociais, um casal gay, né? Fazendo um aceno à comunidade LGBTQIA+. Isso gerou polêmica, críticas e memes. E eu tenho aqui um texto, a montadora publicou nos perfis, né? E no Twitter choveu gente comentando e desrespeitando e ofendendo e por aí vai, né? E aí esse foi um dos temas mais comentados no Twitter. A postagem no Instagram recebeu mais de 4.000 comentários, a do Facebook mais de 20.000. Entre as críticas e repúdios, também houve espaço para zombaria dos internautas. Então falaram coisas do tipo: a Volkswagen poderia escalar o Randolph e o Dória neste comercial do Polo. O que acham?
Rapaz, explodiu o número de ofertas de venda de venda do Polo depois que a Volkswagen tentou lucrar com a propaganda, né? Então, querendo dizer, entende que foi uma estratégia de marketing, assim, porque gerou todo esse comentário em torno disso. Bom, mas isso eu não tenho dúvida de que foi. Então, isso nos leva, né, assim, à seguinte questão que eu até pego aqui, peço, né, a licença para citar Leandro Carnal neste momento. Ele tem uma série de vídeos que fala sobre o preconceito. E num deles, eu li e aqui escrevi a seguinte fala: nós todos fomos educados a temer a diferença. Todos nós aprendemos com piadas, músicas, atitudes na escola a estabelecer separação. Que o outro pode ser perigoso se não pensar e não se parecer comigo. Palavras do Leandro Carnal. E que eu peguei do trecho do vídeo dessa série sobre preconceitos, intitulada Você tem medo de quem? Você tem medo de quem? O Carnal tem razão quando ele diz isso, porque, na verdade, isso era um quesito de sobrevivência primitivo. Sim. Né? Então, assim, quando a gente imagina lá atrás, os nossos antepassados, em tribos, né? O outro era sempre o perigo. Porque o outro que vinha, você não sabia. É um incontrolável, né? Você já viu o Haka, aquela dança dos aborígenes da Nova Zelândia? Não. Que é uma dança agressiva, guerreira, os caras fazem... Típica, lá falam muito dos aborígenes lá, né? Da região. Tem até um time de futebol deles, o All Black, que sempre faz essa dança, é famosa, eu acho que os nossos ouvintes vão se lembrar. Tem várias modalidades de haka. Uma delas é exatamente quando chega um visitante. Então é muito engraçado, porque quem vai receber o visitante, né, pessoa distante de outra tribo, ele faz aquela dança agressiva, e caretas, e manuseia um bastão, arma e tal, uma coisa bem intimidatória. De repente ele se aproxima até o meio do caminho e deposita uma flor no meio e se afasta. Aí o outro repete a dança, o visitante repete a dança, e também é agressivo e tal, não sei o quê. E aí, se ele faz o gesto de colocar uma flor junto, é um aceno de paz. Então, é natural que a nossa sociedade mais primitiva temesse, porque ela temia o outro humano, o outro da natureza, o outro, né, aquilo que não sou eu, que não é a comunidade. Quando nós passamos para uma sociedade tão mais densa em termos populacionais, você pega uma cidade como São Paulo, eu não sei hoje qual deve ser a população de São Paulo, eu imagino que só São Paulo deve estar beirando 6 milhões de habitantes. Né? Isso é a população de países inteiros, né, na Europa. Piracicaba já tem mais 400 mil habitantes, Campinas deve estar com quase 1 milhão. Né? Então, esse é um fenômeno de insegurança. Né? Porque nós, na cidade, nós nos deparamos com muitos outros. O outro sexual ou de gênero, o outro religioso, aquele que pertence a uma religião que eu não conheço e me deixa inseguro, o outro em termos de ser estrangeiro mesmo, de ser outra região, né? Daí esse medo. Claro que cada uma delas tem a sua especificidade, por exemplo, a questão da diversidade sexual, aí tem também toda uma questão... Tem um ingrediente do tabu, né? Ainda por cima. Na verdade, que já é o sexo. Tabu. Não é só isso, mas é um ingrediente a mais. É uma interdição. Não, é que o termo tabu, né, ele representa algo assim muito mais forte. Por exemplo, o incesto é um tabu. E é universal. Tá? Mas a questão da homossexualidade não é universal e nem um tabu para todas as sociedades. Por exemplo... Não para todas. Não é. Por exemplo, na Grécia Antiga, né, as relações homoafetivas entre homens eram consideradas normais. Sim, historicamente a gente... Né? Na China do século XVI, haviam regiões em que o casamento, como a gente chama de casamento gay hoje, era permitido, legalmente. Na antiga civilização maia, né, as mães que tinham um filho gay, né, eram invejadas.
Mas na sociedade atual, no Brasil, Sim, mas esse por quê? recorte agora, aqui pequeno, um pequeno recorte, né, da Então, mas atualidade. é O sexo em si já assunto tabu, esbarra em religião. Então, é isso, Ainda veio da religião. Então, E veio da religião por quê? Porque lá atrás, né, o judaísmo, que deu origem ao cristianismo, ele tinha uma preocupação muito grande com a reprodução, a necessidade da reprodução. produção. Né? Aí há divergências. Há alguns mais marxistas que dizem não, isso era para gerar mão de obra. E há outros que são mais demógrafos que dizem o seguinte, não, o problema é o seguinte, a sociedade judaica ela, passou por períodos muito difíceis, nos quais ela quase acabou, né? E não estou falando do Holocausto, estou falando da época ainda lá atrás, quando eles eram um povo bem menor. Então, a necessidade de reprodução era fundamental. Aí, toda atividade sexual que não fosse fértil era condenável. Fosse uma relação homossexual, fosse uma tentativa de evitar a concepção, né? Fosse até a masturbação. Então, por exemplo, a Bíblia fala do pecado de Onã. Né? Onã era um personagem bíblico que interrompia o coito e ejaculava no chão, desperdiçando a semente. Maldito seja Onã, que desperdiçava a sua semente. Então, aí está a origem da nossa homofobia. Sim. Né? Quer dizer, toda relação que não é considerada fértil é pecaminosa. O senhor vê luz no fim do túnel? É isso que eu gostaria de saber com relação, porque a gente já sabe como a gente se comporta em relação a isso. Assim, em médio prazo... Eu acho que é bem longo prazo, né? Bem longo Eu acho que mesmo. ainda hoje as coisas são mais discutidas. Por exemplo, essa questão. Ontem eu levei em sala de aula. A turma tem 90% são homens. Eles falaram, não vi nada demais do comercial. Então, temos Eles novas falaram, gerações aí. Eu acho que as coisas, sabe? Elas A são gente hoje teve mais uma, discutidas, a gente elas teve são uma mais evolução faladas. aí Mas avançaram, de né? As discussões e as questões. essa assim. evolução nós Antes você não tivemos levava em sala de num aula tempo, jamais. num tempo mais ou menos aí, vamos colocar 8 anos. Essa evolução. Você vê como as coisas caminham a passos mais... É bem hoje em dia mais largos, as Sim, coisas estão evoluindo mais mas rapidamente nesse sentido, tá? Sim, de evolução. mas ainda é penoso, é muito sofrido. Eu acho que, complementando o que vocês estão falando, que a Flávia Ela falou dos jovens, né? eu acho que sim, que nós estamos evoluindo. Né? Eu ia brincar com você, Flávio, que você falou, você vê luz no fim do túnel. Não, filho, eu não estou vendo muita coisa, né? Vai falar Não, mas isso é brincadeira minha. Eu faço essas piadas porque eu acho que a gente tem que ter bom humor com os nossos próprios Leveza, senão a isso coisa traz leveza. complica. Outro dia um aluno perguntou, na sua visão, qual é a situação da guerra da Ucrânia? Eu falei, filho, na minha visão está ruim, na minha visão está péssima, mas você quer saber a minha percepção, vamos falar. Mas vamos voltar, vamos falar sério. Quer dizer, quando você diz... Né, que já evoluiu bastante, que os seus alunos não viam nada demais na propaganda do Polo e tal. Quer dizer, eu acho que aí já nós podemos entender essa reação, essa agressividade de boa parte das pessoas exatamente pelos nossos avanços nesse sentido. Sim. Veja, nos últimos 15 anos, nós aceitamos... Né, a questão do casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. Nós tivemos leis, né, condenando Exato, crimes que protegem. de homofobia. Né? Nós tivemos toda uma discussão maior na qual... Porque o gay sempre esteve presente na nossa TV, né, na nossa produção cultural, mas sempre de maneira caricata. Né? Sempre como piada. É verdade. Sempre como perdoem a expressão, mas vocês vão entender que eu não estou zoando e não estou usando palavras chulas aqui, mas para a gente entender, o viadinho engraçado, o viadinho, né? Então você tem N personagens nesse sentido, até nas novelas, que era aquele cara que era... Principalmente nas novelas. Que ele não tinha um papel de respeito, ele era a parte hilária. Isso. Né, da coisa. E, de repente, nós começamos a levar para outro lado. Falei, olha, é um casal que mantém uma relação gay. Eu me lembro, eu não sou de novela, gente, mas eu lembro que eu até parei para ver alguns capítulos, já faz um tempo, que era um casal de mulheres idosas, duas grandes atrizes brasileiras, eu não lembro quem era. Eu não lembro se era a Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro. Né? Sim.
que tinha mais uma outra. Tinha, atriz que eu muito não lembro o boa, nome né? também. Foi uma das primeiras vezes que eu vi a questão. Mas era bem sutil, né? Era Mas é um discreto, começo, não né? era sutil. Que elas eram um casal era bem nítido. Mas, obviamente, não tinha cenas de beijos e tal, não sei o quê. Mas, enfim, eu acho que essa reação, em parte, vem por conta disso, né? Então, as pessoas que são menos, né, conscientes do que é a situação sexual, que é, né, por exemplo, que não existe opção sexual. Né? Desculpe, mas não existe opção sexual. Você se sente atraído por alguém inconscientemente. Seja um homem, seja uma mulher, seja um homem e uma mulher, quer dizer, mas ninguém opta. Você não vai ler lá um livro, quer saber, gostei desse livro, acho que eu vou virar gay. Né? Ou então, o Porta dos Fundos fez um vídeo hilário uma vez sobre isso, que é o pai chegando na escola com o filho todo afeminado e tal, era o Fábio Porchat chegando. Quem que resolveu falar de diversidade sexual? Agora a menina virou gay, só por causa disso. Aí vem outro... Virou gay, né? Aí vem outro que chega com o filho vestido de índio. Quem foi que falou do dia do índio? Agora não lembro. Aí vem finalmente um com um vasinho de planta. Quem foi que falou do dia da árvore? Que o filho dele virou árvore. Como se o falar fosse... Tornar alguém. você alguma outra coisa. Agora, a gente tem que entender também esse movimento todo de agressividade é um momento político que o Brasil e o mundo estão vivendo. A gente está falando de expressão e opinião, né? Sim, mas, por exemplo, esse momento político no mundo, né, está marcado pela ascensão da extrema-direita. E a extrema-direita, tradicionalmente, desde lá da época de Mussolini, de Hitler, ela evoca valores ditos tradicionais. Isso. Então, a família tradicional, a estabilidade do emprego, a estabilidade disso, os bons costumes, os homens de bem, então, que são coisas meio subjetivas. Porque, assim, quando é que a família foi perfeita? Ela nunca foi. Nunca. Ela foi assimétrica. Ela era, diz assim, estável, mas dentro de uma lógica de opressão da mulher. Porque estável, sim, tudo bem, o homem, a mulher, o casal, os filhos e tal, mas o homem tinha o direito de ter várias parceiras, inclusive em prostíbulos, enquanto que a mulher estava presa a uma atividade. Mas esse é o homem de bem. Isso é o homem assim? de... Exatamente. Como é subjetivo, exatamente. relativo. Percebe? O homem de bem podia espancar a sua mulher e até matá-la em legítima defesa da honra. Vamos lembrar que isso só caiu da nossa Constituição em 1988, que em termos de história foi ontem. Né? Quer dizer, pessoas famosas mataram suas esposas e foram absolvidas porque estavam em legítima defesa da honra. Só que quando ele cometia o mesmo crime, raramente a mulher reagia. E se reagisse nesse sentido, era ferrada. Agora vamos lá. Então, nessa guerra toda, essa coisa da homossexualidade passou a ser tratada de novo, exatamente porque nós fomos, né, evoluindo no trato com isso, ela passou a ser tratada exatamente como algo aterrador, como um bicho-papão, alguma coisa que vai perverter, vai corromper as nossas crianças. Então, ai, meu Deus do céu, se continuar aparecendo gay, se não sei o quê, meu filho vai virar gay. Não vai. Não é por isso. Eu tenho uma filha de 17 anos, eu já ouvi pessoas próximas dizendo assim, nossa, sua filha é amiga de determinada pessoa, cuidado, viu? Eu falei, não, a gente sempre tratou isso com naturalidade e tá tudo certo. Essa não pessoa é isso que vai ser sempre muito bem recebida na minha casa, vai dormir aqui como dorme, vai comer com a gente como come e tá tudo certo. Porque não é isso que vai definir, não é isso que vai definir o papel sexual da sua filha. Aliás, o papel sexual das pessoas, segundo a psicologia, algumas correntes da psicologia, é definido antes dela se dar por conta, até os 3 anos de idade. Entendeu? Quer dizer, mas isso é outra discussão. Vamos voltar à questão da liberdade de expressão. Professor, nós temos 4 minutinhos para encerrar o programa. Já? Já. Nossa, como passar rápido. Então, deixa eu retomar 2 coisinhas aí. Primeiro, quer dizer, a questão da imprensa. Bem rápido. Da imprensa não, das empresas. Uma empresa pode ser cobrada pelo serviço que ela faz ou não? Pode. Inclusive, eu acho que deve. Inclusive, deve ser cobrada por serviços
por coisas secundárias, como uma empresa que é destruidora da natureza, merece, desculpe, que eu não compre. Né? Explora a mão de obra, merece que eu não compre. A mão de obra infantil, merece que eu não compre. Isso é uma coisa. Né? Agora, eu posso dizer tudo isso para ela numa carta, e já fiz isso, com muita educação, de maneira a não citar um palavrão. Posso dizer as coisas mais duras possíveis, mas da maneira mais lúcida e inteligente possível. Senão eu me ferro, eu perco a razão. Se eu chego e emendo uma fileira de palavrões, tá? Aí eu deixei de ser alguém que está pensando e questionando e passei a ser um agressor. Eu estou agredindo. Eu estou ofendendo a honra, como alguém... Sim. A Gabriela citou, defesa da honra da empresa e tal, não sei o quê. Flávia. Agora, a última coisa. Gente, não vamos confundir. A lei nos dá o direito de ir e vir, tá? De livre trânsito e tal. Mas essa mesma lei não dá direito de você invadir a casa de alguém. Eu não posso ir e vir dentro da casa de outra pessoa. Tá? É a mesma coisa. Você tem liberdade de opinião? Tem. Você tem liberdade de não gostar de uma pessoa, de não gostar de uma empresa, de não gostar de um emprego, de não se sentir à vontade com um comportamento diferente, que você não concorda e tal. Tem. Mas isso não significa que você tem o direito de ir lá e agredir essa pessoa. De agredir e de promover, né, esse ódio contra a pessoa. Isso é crime. É crime, sabe por quê? Porque vai levar ao crime mais grave, vai levar ao crime físico. Vamos lembrar rapidinho, antes do Holocausto, né, antes dos judeus passarem a ser levados aos campos de concentração, não só judeus, ciganos, homossexuais, opositores políticos, religiosos, desse povo todo, ser levado ao extermínio puro e simples. Esse sentimento anti-judaico, por exemplo, foi alimentado por séculos de discurso de ódio e foi cuidadosamente trabalhado pelos nazistas durante o governo nazista. Hitler ascende ao governo em 1932, tá? E, a partir daí, a propaganda anti-judaica e anti-socialista, ela cresce. E criando fake news. Chegando a dizer, por exemplo, que o judeu era o vetor do tifo. Então, esse bombardeio de agressão, essa normalização da agressão, leva ao extermínio físico. Ele é a preparação do caminho. Por isso a gente não pode se acostumar com comentários como os que a gente não pode, porque vê, no momento que assim, eu começo a discriminar aquela pessoa porque ela é gay, xingar e ofender e não sei o quê, quer dizer, eu vou abrindo o caminho para a extinção física daquela pessoa. Pessoal, infelizmente a gente acabou o programa. É Isa, muito qual é a sua infelizmente. pergunta rápida, nada a ver do dia? Eu vou Por deixar favor. a nossa pergunta nada a ver, para não extrapolar o nosso tempo, nas nossas redes sociais, que eu acho que é uma pergunta que o pessoal pode participar Mas faz bastante. aí, Só pra ficar curiosa? porque a gente Eu vou falar sobre relacionamentos tóxicos, né? A gente fala muito sobre essa toxicidade que a gente recebe, mas será que só nós recebemos dos nossos parceiros e amigos esse tal de relacionamento tóxico? Ou será que nós também... somos agentes tóxicos? Exatamente. Fica para pensar, né, professor? Se essa é a pergunta nada a ver, Ela é tudo a ver. eu não quero nem ouvir a pergunta tudo a ver, né? Que aí vai ser difícil. Professor, muito obrigada. Eu que agradeço, eu por peço essa aula desculpas que eu de falei hoje. demais. Não, Muito foi maravilhoso. conhecimento. Perfeito. Quem dera pudéssemos ficar horas. Muito Obrigada. obrigada. impressão que Eu eu fugi um acredito que o pouquinho. Marcelo Taz deveria te chamar para o Provoca. É um programa que ele tem que eu adoro. É mesmo, muito é verdade. bom. E que tem, assim, o perfil Do do professor. professor. Quem sabe ele tá assistindo. Verdade. Né? Não, E fica a dica, eu não professor. estou nesse, Marcelo, Não, se liga. nesse perfeito. circuito. Né? Professor, muito Deveria obrigada, estar. Eu que viu? agradeço Muito sucesso pelo convite. pelo Obrigada, trabalho, mais uma pela vez. gentileza Obrigado de e estar aqui agradeço com a a gente. paciência e atenção de quem está nos assistindo. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, Obrigada. pessoal. Até a próxima quinta-feira, às 11. Tchau, Até. tchau.